Olá, eu sou Luiz Gabriel Palma Vieira, da Escola de Mentor Divino de Almeida, e fiz parte do trabalho que foi desenvolvido pelo professor Yasson, de História, onde os alunos deveriam criar perfis no Facebook e publicar frases, citações e tudo relacionado sobre o seu personagem. O contexto do trabalho foi sobre a Guerra Fria. O principal foco do trabalho era que fosse um debate virtual, onde os personagens envolvidos eles pudessem expor sua ideologia. Para poder fazer esse trabalho, a pessoa deveria fazer uma pesquisa aprofundada sobre o seu personagem para não colocar é, publicações ou citações de ideologia divergente da real do personagem. O trabalho foi lançado com 30 nomes, onde tinha políticos, escritores, e o critério de escolha do personagem era a maior nota do aluno. Nesse trabalho, eu fiquei responsável pelo perfil do Eduardo Galeano, um escritor, jornalista uruguaio. A sua base de ideologia dele é criticar os Estados Unidos e todos os países que utilizam do seu potencial econômico para como um modo de supremacia sobre os outros países. É, praticamente todos os seus 40 livros publicados, a base de, da sua crítica é exatamente isso. Para o desenvolvimento do trabalho, eu tive que ler alguns livros do Eduardo Galeano para conhecer a sua ideologia e separar a minha ideologia, meu senso crítico, do senso crítico dele, para não haver divergências de ideologia nas publicações. Então, eu tive que recorrer à biblioteca da escola, onde eu encontrei um exemplar do Eduardo Galeano, seu livro mais famoso, mais vendido, o livro Veias Abertas da América Latina, que é utilizado como base por professores, como um instrumento de apoio didático em algumas aulas, como filosofia, sociologia, e eu pude perceber assim um sentimento de revolta do escritor ao criticar os outros países, porque ele vê a dificuldade dos países que ele denomina como emergentes, que no caso o Brasil e a maioria dos países da América Latina, frente aos Estados Unidos, que no caso são as potências econômicas e os países europeus. E ele retrata que a cultura dos Estados Unidos, da Europa, é dominante frente ao da América Latina, como por exemplo músicas, filmes, e são de total alienação, como critica o escritor e filósofo também, Theodor Adorno. O número de postagens mínimas para o trabalho era de aproximadamente 24 postagens. Deveriam ser feitas 3 postagens semanais, totalizando 24 ao final do bimestre, que ia ser uma nota avaliativa do aluno e também no final iria ser feita uma prova escrita sobre o trabalho de cada personagem. Eu extrapolei no número de postagens com relação aos meus colegas. Eu fechei o trabalho hoje totalizando o número de 294 postagens, aproximadamente todas elas com fotos e vídeos, todas elas tinham fotos ou vídeo relacionadas ao Eduardo Galeano. Então foi um trabalho assim muito bem desenvolvido. Tanto é que 3 jornalistas durante o desenvolvimento do trabalho entraram em contato, achando que era o Eduardo Galeano, para participar de congressos e dar sua opinião com relação a alguns assuntos. A jornalista Lisete Azambuja convidou para participar de um congresso onde seria debatido os rumos da educação na América Latina. E ela queria que o Eduardo Galeano, no caso do perfil era meu, desse
seu parecer frente a esse assunto. E outro jornalista, um agora daqui do estado, o Rafael Cesilovic, ele foi assessor político e é jornalista também. Ele perguntou sobre a Helena Villagra, que é a mulher dele, só que eu busquei várias informações sobre ela, só que eu não encontrei nenhum resultado. Então eu respondi para ele a mesma coisa que eu respondi para a Elisete, falando que era estudante, e perguntei para ele, se ele tinha alguma informação sobre a Helena Villagra, porque eu havia pesquisado, encontrado nenhuma informação. Só que ele também não respondeu. E uma jornalista também da Argentina, ela convidou para participar de um seminário numa cidade do interior da Argentina. Hoje, após o término dos estudos na escola, eu ainda continuo postando no trabalho e eu aceitei todos os amigos que enviaram solicitações e há uma interatividade muito grande com relação às postagens que eu faço como Eduardo Galeano e as pessoas que estão presentes na lista de amigos dele. Eles têm revoltas também e eles acabam comentando as publicações que eu faço. Depois de ter incorporado o personagem do Eduardo Galeano, meu senso crítico foi aprimorado e me tornei um fã desse personagem. A minha admiração foi tanta que pretendo conhecê-lo, ir até o Uruguai assim que tiver alguma oportunidade, como fez a brasileira Alice. Obrigado.